Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, de bênção, de saúde, de vitória, de conquistas, no nome santo do Senhor Jesus. Queridos, a palavra de hoje para o nosso coração está no livro de Neemias. Neemias, capítulo 4, no versículo de número 13. Neemias 4:13 diz assim: Então pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Amados, esse texto aqui, ele faz parte, o contexto dele diz respeito à história de Neemias no momento da construção do muro e que ao mesmo tempo eles tinham que se defender dos inimigos. Muita gente sabe que Deus usou Neemias, que através de Neemias os muros de Jerusalém foram levantados, foram edificados. O que muitos não sabem, e não conhecem da história é que o muro foi levantado, mas quase que eles entraram em guerra para conseguir levantar esse muro, porque alguns inimigos, inimigos políticos, samaritanos, entre outros, não queriam permitir que Jerusalém fosse reconstruída, que Jerusalém se fortalecesse, que tivesse muros novamente ao seu redor. Então, houve aqui toda uma tensão de guerra, de luta, de batalha, ameaças de morte, entre outras coisas. Tá? E uma das soluções que Neemias encontrou foi, primeiro, colocar o povo por famílias, cada um com a sua família, unir as famílias para fortalecer. E segundo, trabalhar na edificação do muro, dando preferência aos lugares baixos, aos lugares abertos, e não abrir mão das ferramentas, não abrir mão das armas. Não abrir mão das armas, a espada, a lança e o arco. Ele cita 3 armas aqui que são importantíssimas. E o que Deus ele tem para falar comigo e com você através desse texto? É muito simples. Ora, assim como eles tinham uma missão dupla, e precisavam vigiar, porque qual é a missão dupla? Trabalhar no muro, trabalhar em equipe com a sua família, mas também ficar alerta para se proteger dos inimigos. Assim como eles estavam nessa situação, nós também estamos hoje, não é verdade? Temos tantas coisas para fazer, tantos compromissos, tantos objetivos a alcançar, planos que nós traçamos. Estamos chegando ao final do ano e já tem gente fazendo planos para o ano que vem. Estamos saindo de uma pandemia, tentando, querendo respirar o quanto antes. A gente não vê a hora de parar de usar máscara e a gente quer já voltar ao normal o mais rápido possível, voltar à vida de antes e muita gente vai dar continuidade nos planos que foram congelados pela pandemia, que por causa dessa pandemia, dessa epidemia, do coronavírus, esses planos pararam, foram estacionados e tem gente que está voltando a dar continuidade nos seus planos, seus projetos. E nós temos isso, essas missões, muitas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo temos que nos proteger dos ataques do inimigo. Temos que estar alertas e vigilantes contra as ameaças, as investidas do adversário. Então, corra atrás dos seus sonhos. Realize, faça os seus planos, seus projetos, faça acontecer, coloque em prática, mas não abra mão das armas, as armas espirituais que Deus te deu. Não abra mão da sua família, trabalhe em conjunto, una-se com a sua família, que a sua família vive em união e que vocês não abram mão das armas espirituais. Tá? Essa palavra é para alguém que talvez largou uma dessas armas ou até todas elas, porque trabalhar na edificação do muro não é fácil. Eu sei, todo mundo tem uma vida maluca, uma correria só, uma agenda toda descontrolada, que você fica procurando espaço na agenda, não é verdade? Mas Deus manda dizer hoje ao nosso coração:
não abram mão das armas espirituais. Não abra mão da espada, não abra mão da lança, não abra mão do arco. Trabalhe na edificação do muro, una a sua família, mas proteja a sua família dos ataques do inimigo. Esteja vigilante, esteja em vigilância. Glória a Deus. E o que são essas armas? O que elas significam? O que significa a espada? O que significa a lança e o arco que nós vemos aqui no texto? Ora, a espada, ela significa a palavra de Deus, ela remete à palavra de Deus, às Escrituras, à Bíblia Sagrada, inerrante, infalível. Não pode faltar palavra na sua família, não pode faltar palavra de Deus na sua vida. Não perca essa ferramenta, essa arma tão importante, tão fundamental. Não abra mão disso, tá? Não deixe que o trabalho da edificação do muro, né, as coisas, as tarefas, as muitas coisas que nós temos que fazer e alcançar e obter, não deixe que essas coisas façam com que você largue a espada no chão. Não largue a espada. Você precisa continuar com a espada em punho. Não abra mão dessa arma, dessa ferramenta maravilhosa que é a palavra de Deus. Aleluia! Toda família precisa de uma espada. Toda família precisa da palavra de Deus. E o que é a lança? O que significa a lança? Porque o texto diz, né, que ele colocou cada um por suas famílias e com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. O que significa a lança? A lança, ela é uma arma interessante. Diferente da espada, a lança permite você atacar o inimigo sem abaixar o escudo. Porque com a espada você precisa tirar o escudo da frente e guerrear, né? Atacar, avançar. A lança, você consegue manter o escudo na frente e você ataca com a lança por cima, né? A lança te permite isso. Então é uma arma interessante, porque ao mesmo tempo que você defende com o escudo, você também ataca por cima, você dá a volta com ela para atacar o inimigo de cima. Tá? Então é muito interessante. Outra forma também em que a lança era usada na guerra, ela era jogada, ela era atirada, né? Numa distância curta, obviamente, a lança ela pode ser jogada, né, em linha reta contra o inimigo, em um momento que o inimigo está vulnerável. Ou seja, quando normalmente o inimigo vem correndo na sua direção, né, falando da guerra, em tese, muitas das vezes ele tem que tirar o escudo da frente para poder correr livremente. E é nesse momento que a gente tem a chance de lançar, jogar a lança em linha reta e acertar ele quando ele está com a guarda baixa, quando ele abaixa o escudo. É interessantíssimo o uso da lança em uma guerra. E o que isso espiritualmente significa para nós? A lança, ela fala de oração. Oração vigilante. Oração que consegue atacar o inimigo por cima. Tá? Ela se previne contra o inimigo antes dele chegar, antes dele conseguir fazer alguma coisa. É uma forma de você atacar o inimigo sem baixar o escudo. É a oração. Tá? Então, trabalhe, corra atrás dos seus sonhos, dos seus estudos, sua faculdade, sua pós-graduação, seu mestrado, a sua promoção lá naquela empresa, ou o crescimento do seu negócio, mas não abra mão das armas que Deus te deu. Não abra mão da espada e não abra mão da oração. A oração vigilante. Glória a Deus, porque ela consegue atacar o inimigo antes dele chegar, quando é jogada, quando é atirada em linha reta, numa distância curta. O inimigo está vindo, você percebe que ele está vindo. Para ele correr livremente, ele tem que baixar o escudo. Então é o momento de você atirar a lança da oração. Está percebendo que o inimigo está se levantando? Está percebendo que vai vir um ataque por aí? Então dobre os seus joelhos, não abra mão dessa arma espiritual importantíssima, que é a lança. É a única arma que você consegue atacar sem baixar o escudo. Você se protege e ataca ao mesmo tempo, por cima. Glórias a Deus! Então não abra mão dessa arma maravilhosa. Volte a orar, volte a buscar, volte a clamar o Senhor Jesus. E o arco?
não pode faltar espada na sua família, não pode faltar lança na sua família e, ao mesmo tempo, construindo muro, seguindo aí seus objetivos, seus planos, seus projetos. Mas e o arco? Diz também que deixou eles com seus arcos. O arco é uma arma de longo alcance. É uma arma para quando o inimigo está lá longe. Quando você atira, né, a flecha e ela sobe, ela dá a volta, né, pelo céu e ela cai lá no acampamento do inimigo, ela acerta o inimigo quando ele ainda está muito distante mesmo. E você consegue, muitas das vezes, com o arco, parar o ataque do inimigo antes dele chegar. Então o ataque nem acontece. O inimigo tem a intenção de atacar, quando ele está pensando em te atacar, a sua flecha já chegou e já acertou ele, já imobilizou, já acabou com o ataque antes mesmo dele acontecer. O que isso representa para nós? Isso fala da nossa fé em ação. A fé é uma arma de longo alcance. A fé em ação, você tendo fé, você alcança coisas, você vence lutas antes mesmo delas começarem. É isso que a fé ela faz no campo de batalha. Ela serve para vencer lutas antes mesmo dessas lutas começarem. Glórias a Deus por isso. Então, na sua família, como diz o texto, ele colocou o povo por famílias, né? E não deixou, não abriu mão das armas, da espada, né? Da lança e do arco, tá? Então, esse arco é a fé que alcança lugares que você não está. Com o arco você consegue alcançar lugares sem precisar ir até lá. Assim também é a nossa fé. Nós alcançamos coisas lá longe, né? Atirando flechas, sem precisar estar lá. Glórias a Deus por isso. Então, sim, siga os planos. Né, que o ano que vem, o ano 2022, seja incrível para você. Seja o ano do cumprimento de promessas, de grandes conquistas, de grandes vitórias, né, de que você vai finalmente terminar de construir esse muro, mas não abandone as armas que Deus te deu. Não abandone essas armas, a palavra de Deus, a oração e a fé. Amém? Bom dia.